mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois onde em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padecer, desprezado morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois no meu lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois o meu lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, amém, amém. Esse hino que nós acabamos de cantar é um dos hinos que fala da mensagem da cruz e anuncia o triunfo da cruz. A cruz pode parecer uma derrota para quem não conhece a profecia, para quem não conhece Cristo, para quem não conhece a mensagem da Páscoa, mas ela é mensagem de triunfo e de vitória e não de derrota, porque o Cordeiro que foi morto e cujo sangue foi colocado sobre as portas de Israel é o mesmo Cordeiro de Deus, cujo sangue nos lava e purifica de todo pecado. E o triunfo da cruz é o triunfo da profecia e daquilo que o Senhor anunciou lá ainda em Gênesis 3,15, quando diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar. Eu queria aqui dizer para você uma coisa muito especial sobre esse hino que acabamos de cantar. George Bernard, ele compôs esse hino em 1913 e ele é uma pessoa que hoje a gente diria que é um morador de rua. Ele morou na rua, encontrou o Evangelho e passou a fazer parte do Exército de Salvação. Este hino traz a história do Exército de Salvação, a história daqueles que desde sempre estão anunciando a mensagem da cruz com os crucificados. E o testemunho de George Bernard é de que o Cristo que enfrentou a cruz sabe o que significa ser desprezado pelos homens, invisibilizado, sabe o que significa sofrer as violências, as injustiças, simplesmente porque vivemos num mundo de injustiça, de pecado e de mal. O testemunho de George Bernard, o testemunho do Exército de Salvação, o testemunho do Evangelho é de que a mensagem da cruz, ainda hoje, é loucura e escândalo, e anuncia uma reversão, porque no lugar em que todos procuram a coroa, o Senhor escolheu a cruz e recebeu uma coroa de espinhos e nos promete que nós estaremos com Ele assentados no trono. Queria convidar você para ficarmos todos de pé. Nós vamos agora fazer um momento de oração.
A primeira oração é a Magda que vai fazer, a primeira leitura é a Carla, já pode ficar ali do ladinho da Magda para fazer a leitura, e nós vamos acompanhar esse momento, se você puder, com as suas mãos estendidas, porque aquele que teve as suas mãos transpassadas por nós, trouxe-nos a graça, a redenção, a salvação. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, cobre com teu sangue, Senhor, a cada vida aqui presente. É pelo teu sangue vertido na cruz que o Senhor se fez maldito naquele madeireiro, mas é pelo teu sangue, Senhor, que somos sarados pela nossa cegueira espiritual, somos curados no nosso coração com a tua luz divina, que traz vida. Tu és a fonte de vida. Senhor, visita, Senhor, cada vida aqui presente, nesta noite tão especial para nós, porque pelo teu sangue vertido, o Senhor tem trazido cura para as nossas almas, cura para os perdidos. Leva, Senhor, a tua palavra através de nós. Somos tão pequenos, Senhor, somos pecadores, mas reconhecemos o valor da cruz. Queremos ser amigos de Cristo e não dos teus inimigos. Não podemos rejeitar tão grande salvação, Senhor. Pelo teu sangue, Senhor, cura os doentes aqui desta igreja, pela vida do Martinho. Eu coloco também a vida, Senhor, da Tânia, que foi hoje novamente para o hospital. Tenha misericórdia daquela alma, Senhor, pela vida da dona Irene e pela vida de outros aqui que eu não me lembro, Senhor. Eu te louvo e engrandeço teu nome, porque o Senhor tem trazido a cura, o Senhor tem trazido a compaixão, o Senhor tem trazido a misericórdia, o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, de estar te cultuando e te adorando nesse espaço aqui. Bendito seja o teu nome, Senhor. Honra a nossa fé, ajuda-nos, Senhor, a levantar com os nossos joelhos trôpegos, nossos pés vacilantes, nossa fé tão pequena, Jesus. Ajuda-nos a levar as boas novas, a testemunhar e testificar que o Senhor é um Deus vivo. Tu não estás mais naquela cruz, tu saíste daquela cruz no terceiro dia, e pelo teu sangue o Senhor tem nos trazido a bondade, a misericórdia. Transforma os nossos corações, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a viver verdadeiramente o teu Evangelho. Agradecemos pela tua santa presença em nossas vidas, pela chuva, pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Amém. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As
palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Nós vamos louvar ao Senhor cantando aleluia, aleluia, porque o Senhor ressuscitou. Este também é um dos hinos mais conhecidos da história, e é um hino que nós aqui remontamos ao século XIV para procurarmos louvar ao Senhor. E ele foi registrado no século XIV, mas provavelmente é mais antigo do que isto. Eu convido você para cantarmos juntos. Que era tocada com os tambores e com a igreja em a capela, sem os instrumentos, porque não tinha instrumento para carregar, enquanto eles cantavam esta marcha da ressurreição. E geralmente isto era cantado às 6 horas da manhã do domingo de Páscoa, e as pessoas eram acordadas com os crentes marchando e cantando e tocando com os tambores. Ressurgiu, é vencedor. Vamos cantar a última estrofe de novo? Aí você vai lembrar que é uma marcha. Vamos fazer a leitura. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro
sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem Vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. vão e Digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém, amém e amém. Vamos sentar? Quero convidar você mais uma vez para fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração por iluminação. E aí eu peço que você esteja diante de Deus agora, individualmente, pessoalmente, conscientemente, espontaneamente, buscando a palavra, porque nós somos privilegiados e abençoados e não sabemos disso, não apenas porque recebemos a palavra e recebemos a concretização da promessa, mas também porque nós temos a oportunidade de comentar sobre a palavra, de trocarmos ideias sobre a palavra, de estarmos aqui compartilhando esse momento juntos. Há cristãos que vieram antes de nós, que tiveram que fazer isso sozinhos. Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, estava trabalhando sozinho no almoxarifado lá na Companhia das Índias Orientais, e foi assim que aquele adolescente, quando a gente olha a história, a gente vê que Almeida começou a estudar a Bíblia sozinho com 16 anos. Onde é que você estava com 16 anos? Ele estava
então olhando o grego, o hebraico, tentando entender a Escritura. Não apenas isto, mas a gente precisa aqui lembrar que os discípulos, os apóstolos, aqueles que nos deram, a própria igreja que vieram antes de nós, no máximo tinham 2 ou 3 irmãos reunidos, compartilhando a palavra. Nós aprendemos na Bíblia que quando Priscila e Áquila foram até Corinto, encontraram um homem chamado Apolo, e ele estudava as Escrituras sozinho, até que Priscila e Áquila lhe explicaram o significado das Escrituras, das profecias em Cristo. Nós temos o Espírito Santo levando Filipe até a estrada de Gaza para encontrar-se com o eunuco, que levou a fé cristã para a Etiópia, este lugar que é um fenômeno na fé cristã, não apenas pela sua resiliência e pela sua resistência histórica, mas por ser um país de maioria cristã, cercado de países islâmicos no norte da África. E a Etiópia continua sendo o bastião do cristianismo ainda nos nossos dias. Isso começou lá naquela estrada de Gaza. E você conhece a história, né? Porque Filipe se aproxima daquele homem e pergunta: entendes o que leis? E aquele etíope responde: como poderei entender se não tem quem me explique? Então ele o convida para que suba. E o que é que aquele homem está lendo? Ele está lendo Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Aí Filipe explica que é o Cristo. O que eu estou contando para você é que a igreja chegou de 1 em 1, de 2 em 2, e nós somos abençoados porque a gente tem a oportunidade de estar aqui junto com outros irmãos, compreendendo a palavra, partilhando a palavra. Então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, agradecesse a Deus por isso, agradecesse também porque o Senhor motivou homens e mulheres para alfabetizarem milhares de pessoas, inicialmente até para que elas pudessem ler a Bíblia. Ainda tem gente hoje no Brasil que procurou ser alfabetizado, procurou aprender a ler para poder ler a Bíblia. E nós temos a oportunidade de ler, de compreender, de partilhar. Por isso somos ricamente abençoados. Eu queria convidar você para agradecer a Deus por isso. Faça a sua oração de gratidão e depois nós vamos compartilhar essa palavra juntos. Pai eterno e Deus bendito, te agradecemos, porque somos ricamente abençoados por termos a Tua palavra em nossas mãos, em nossos dispositivos eletrônicos, em nossas redes, e sabemos que isto vem de Ti, porque é a Tua profecia se cumprindo diante dos nossos olhos, e acontecerá que a palavra do Senhor se expandirá por toda a terra como as águas cobrem o mar. E acontecerá que esta palavra do reino e esta mensagem do Evangelho será anunciada a todos os povos e nações. E isto acontecerá e acontece porque é a Tua mão que está fazendo isso. Nós te bendizemos porque nós participamos disto. Nós recebemos agora a Tua palavra, nós temos quem nos explique, nós temos tanto para compartilhar. Isso tudo, Pai, vem de Ti e é cumprimento das Tuas profecias, assim como a profecia da cruz se cumpriu, também esta está se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós somos mais do que bem-aventurados, porque podemos ler, entender
e praticar as Escrituras. Nós te bendizemos por isso e te agradecemos, no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, amém, amém. Vamos acompanhar juntos o texto. Eu vou pedir que você me acompanhe. Nós colocamos ali João 20. E antes de eu começar a ler, eu coloquei o título lá em cima para facilitar, para você saber de que nós vamos falar. Nós vamos falar de Maria Madalena, Jesus e os discípulos. E eu começo dizendo para você que todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são unânimes em afirmar que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver a ressurreição de Cristo. Não foi um evangelho diferentemente do outro. Os evangelhos divergem a respeito dos nomes das mulheres que estavam lá com Maria Madalena. Então, você mesmo leu aqui algumas dessas passagens. E eu vou relembrar para você o que vimos hoje. Opa, agora o som apareceu. Então, vamos acompanhar juntos aqui o que vimos hoje. Está ali o Deli está mexendo então. Quando a gente vai a Lucas 24, o texto diz que no primeiro... Opa, vai chegar uma microfonia aí. Quando vamos a Lucas 24, o texto fala que no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. E aí Maria Madalena está lá. Quando a gente vai ao texto de Marcos, no capítulo 16, o texto fala que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé estavam lá. Quando você vai a Mateus, no capítulo 28, também Mateus fala de Maria Madalena e outra Maria. Ou seja, eles dizem Maria Madalena, outra Maria, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Salomé. A gente sabe que Maria Madalena, Salomé, Susana, a outra Maria, mãe de Tiago, a Maria, mãe de Jesus, e um número que o Evangelho não aqui quantifica, mas um número muito significativo de mulheres seguia Jesus na Galileia. Porque é importante aqui a gente colocar você dentro da Escritura para entender. Elas estavam lá, mas elas viviam numa época em que as mulheres não eram nomeadas, não eram contadas. Eu preciso que você entenda isso, para você entender em que época que eles viviam. Quando em João 4, os discípulos chegam e encontram Jesus conversando com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, eles, discípulos, ficam impressionados porque o mestre, o rabi, estava conversando com uma mulher. Até hoje, no judaísmo ultra-ortodoxo, os rabis, os mestres, não falam com as mulheres. Eles nem as cumprimentam. Mas Jesus era um rabi, um mestre muito diferente, né? Porque ele era Deus. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Acho que a microfonia está aí chiando, né? Mas a gente vai caminhando junto aqui. Então, Jesus não era como os outros rabis, não era como os outros mestres. Além de falar com autoridade, ele também não fazia acepção de pessoas. E aqui, o que eu estou começando a dizer para você, eu disse que ia falar sobre Maria Madalena, hoje eu já anunciei, ontem, né? Para alguns irmãos, já anunciei na EBD também, hoje de manhã, falei lá na sexta-feira, no culto de Páscoa, lá no Facebook também, no YouTube, a gente está dizendo o seguinte, que nós precisamos entender o que significa isto, porque o Evangelho não nomeia ninguém gratuitamente, sem um propósito. O Evangelho poderia ter simplesmente dito, as mulheres foram ao túmulo. Poderia ter dito, algumas mulheres foram ao túmulo. Como os discípulos falam lá no caminho de Emaús, quando eles encontram o caminhante de Emaús, eles dizem, algumas mulheres foram ao túmulo, mas eles não dizem quem. Mas os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem, Maria Madalena estava lá. E ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, depois, se eu for seguir a ordem que está lá no texto de 1 Coríntios 15, que Paulo fala da sequência,
apareceu às mulheres, a Maria Madalena, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, irmão de Jesus, apareceu aos 11, e aí Paulo diz, e apareceu também a mim, porque ele ressuscitado apareceu várias vezes. A gente precisa aqui entender que depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias na terra, fazendo o trabalho do bom pastor. Sabe o que Jesus foi fazer, né? Buscar as ovelhas que estavam desgarradas, que estavam perdidas, que estavam desanimadas. Então, ele aparece aos 11, ele vai lá na estrada de Emaús e busca aqueles que estavam indo embora. Ele aparece aos discípulos numa pesca na Galileia. Ele vai aparecendo àqueles que são seus, e aí depois ele subiu aos céus. Mas a primeira pessoa que apareceu diante de Jesus para ser a primeira testemunha da ressurreição é Maria Madalena. O que é que Maria Madalena estava fazendo no túmulo? Eu aqui preciso começar com essa informação, que o Evangelho diz, que a Bíblia também diz. Ela e outras mulheres foram levar os aromas, os óleos aromáticos que eram utilizados na cerimônia fúnebre judaica. Preparar o corpo para a sepultura, já que não tinha tido tempo. Jesus foi retirado da cruz e foi imediatamente sepultado. Na cabeça de Maria Madalena, na cabeça das mulheres, isso é inconcebível. Como assim? Ele vai ser sepultado daquele jeito? Certa vez eu fui a um sepultamento e a preocupação maior que tinha a viúva é que o marido precisava ser sepultado com a gravata que ele amava. E eles não estavam encontrando a gravata que ele tanto amava. Até que finalmente encontraram. E ela então chorou de emoção e disse: finalmente. E aí colocou aquela gravata com um gesto de carinho, deu um beijo, se despediu do seu esposo. E toda hora ela ficava olhando, dizendo: olha como ele está bonito, com a gravata que ele gostava. Ali estava uma cerimônia, que era uma cerimônia de tristeza, fúnebre, mas ela estava encantada porque conseguiu aprontar o seu amar. É assim que Maria Madalena pensava, e as mulheres também. Jesus não podia ser sepultado de qualquer jeito, de qualquer forma. O mestre, a quem ela tanto amava, que seguiu durante aquele tempo na Galileia, foi sepultado como se fosse uma pessoa qualquer, sem cerimônia fúnebre, sem que fizessem ali a lavagem dos seus ferimentos, sem que passasse o óleo ungido, sem que realmente aprontasse o corpo para a sepultura, sem que ele tivesse sido lamentado, chorado, como era o costume. Existe inclusive ainda hoje uma organização dentro do judaísmo, a Shebra Kadisha, que cuida especificamente disto, do sepultamento dos mortos. Porque os mortos não são sepultados de qualquer jeito, de qualquer forma, não podem. Então a preocupação dela e das mulheres era uma preocupação de carinho, de amor, de afeto, de dedicação, de consagração ao mestre. Ele não poderia ser sepultado de qualquer forma, de qualquer jeito. E elas vão caminhando, diz o texto, e elas estão preocupadas com o quê? Como que elas vão entrar lá na sepultura? Porque tinha uma pedra e tinham soldados. Elas não estavam pensando só na ressurreição, não, elas estavam pensando como que elas iam entrar e fazer o trabalho que era o trabalho que elas queriam fazer, embelezar o corpo, preparar ali a sepultura, chorar pelo morto, prantear o seu querido, envolvê-lo com óleos, lavar-lhe o sangue, as feridas. Não podia ficar daquele jeito. E elas vão caminhando e vão dizendo: como é que a gente vai tirar aquela pedra? Como que a gente vai chegar lá? E os soldados, e quando elas chegam, o que o Evangelho diz? A pedra estava removida. Elas têm um baque. E aí os evangelhos divergem aqui. Num dos evangelhos tem um homem lá dentro, que a gente presume que é um anjo, porque ele está resplandecente. E outros são dois. E aqui eu vou falar de novo o que o Luiz Strobel fala naquele livro Em Defesa de Cristo. A discordância dos relatos fala a favor da veracidade.
Por quê? Porque quando os investigadores, os jornalistas, os policiais estão ouvindo um relato de alguém sobre um crime, sobre um acidente, se todo mundo disser a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque o normal é que cada um diga uma coisa diferente, porque cada um tem um detalhe diferente para ver, cada um tem um ponto de vista diferente, tem uma história de vida diferente. Se todo mundo disser a mesma coisa, é porque foi combinado. É porque essa informação está aí maquiada, não é verídica. Não é possível que todo mundo diga a mesma coisa do mesmo jeito. Pelo contrário, quando os relatos são divergentes, a gente entende que há uma veracidade. Cada um deles fala uma coisa diferente. Tem um anjo, tem dois anjos, mas todos eles dizem a mesma coisa. A pedra foi removida. Como foi removida? Pelo poder de Deus. E o texto ainda diz que os soldados foram embora, eles fugiram. Eles fugiram porque ficaram aterrorizados com o que estavam diante deles. E aí as mulheres encontram o túmulo vazio. E um dos seres celestiais diz àquelas mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou conforme tinha dito. E aí o evangelista diz: então lembraram do que ele tinha dito. O evangelho registra isso várias vezes, que os discípulos eram como nós, de repente precisavam ser lembrados do que Deus tinha prometido, do que o Senhor tinha dito. Como eu e você, às vezes a gente esquece do que Deus prometeu, do que Deus falou, do que está na Escritura, e aí nós somos lembrados de repente, e eles também foram. Mas aqui eu não posso deixar de falar uma coisa especial. Por que o Senhor apareceu a Maria Madalena? Aqui a gente tem que dizer algo para a igreja do nosso tempo e para todos e todas em todos os lugares. Nós não podemos exagerar o papel de Maria Madalena, transformando numa espécie de sacerdotisa ou coisa semelhante, porque não é isto que o Evangelho quer dizer. Eu sei que os textos gnósticos, os evangelhos que não foram confirmados pelos apóstolos, às vezes até exageram a respeito disso. Sei também que há uma outra tradição cristã que fala a respeito de Maria Madalena, mas é que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Irmandade de Maria Madalena é algo que entrou para a história da igreja como mulheres que serviam a Deus e que cuidavam dos enfermos, dos leprosos, dos mortos e acompanhavam os peregrinos que iam à Terra Santa. Essa mesma Terra Santa que nos nossos dias não pode receber o culto de Páscoa, que não tem mais as celebrações porque está debaixo da ordem militar. E por conta disso, mais uma vez, os cristãos veem as ruas da Cidade Santa vazias na Páscoa e as igrejas fechadas. A primeira irmandade construída, irmandade hospitalar, para dar hospedagem e cuidado aos feridos, sarar as pessoas que tinham os pés machucados, era justamente uma irmandade ligada à figura de Maria Madalena, de mulheres consagradas ao Senhor. Isso faz parte da história da igreja. Eu não posso dizer isso sem lembrar disso. Também a ordem das diaconisas faz parte da história da igreja. E se você for pesquisar, você vai perceber que são elas que se agigantam e que se levantam para cuidar dos órfãos, para cuidar dos mortos, para cuidar dos feridos, para cuidar dos enfermos. E assim é na história da igreja em todo o tempo. Na maior parte das nossas igrejas, ainda hoje, com uma ou outra rara exceção, a maioria dos membros das igrejas é composta de Marias Madalenas, de mulheres. Se você fizer uma estatística, você vai perceber que os homens são minoria, as mulheres são sempre maioria. Eu só conheci uma igreja onde os homens eram maioria. Não sei se você conheceu também. Quem mais? Agora, quem conheceu a igreja onde as mulheres eram maioria? Pode levantar a mão.
Então aí a gente percebe que é assim que costuma acontecer. Em todos os lugares, em todos os tempos, elas são chamadas para estar diante do Senhor, ouvem a sua voz e atendem, e muitas dessas mulheres foram responsáveis pela conversão dos seus filhos, pela conversão de seus maridos. Quando Pedro escreve as mulheres cristãs, ele fala que elas eram consagradas para trazer os maridos, trazer os seus filhos e trazer a fé. Paulo, quando fala para Timóteo, fala da fé que estava no pai e no avô de Timóteo? Não, fala da fé que estava na mãe e na avó de Timóteo, porque ao longo da história tem sido assim. Nós não podemos deixar de falar disto, e aqui o texto bíblico é claro. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição, porque o nosso mestre, o Rabi, não fazia acepção de pessoas, mas ele também veio para resgatar as filhas de Eva, para desfazer as obras do maligno, para desfazer a maldição do pecado e para colocar a mulher dentro do seu projeto, da sua profecia, dentro do seu ministério. Esta é a obra de Cristo. Cristo poderia ter aparecido primeiramente para Pedro. Pedro correu até o túmulo, achou vazio, mas ele não foi o primeiro. Cristo poderia ter aparecido primeiro para Tiago, seu irmão. Poderia ter aparecido primeiro para Maria, sua mãe. Mas ele escolheu aparecer. É a escolha do Senhor. Ele apareceu para quem ele quis aparecer. E depois ele ainda diz para Maria Madalena, no Evangelho: não me detenhas, diga aos meus irmãos que eu vou lá para Galiléia, e lá eles me verão. Então ele tinha um propósito nas suas aparições depois da ressurreição. Sobre isso também eu preciso dizer aqui, meus irmãos e irmãs, e agora eu vou chamar a sua atenção para algo muito sério. Infelizmente, um sacerdote e até alguns homens ao longo da história da igreja fizeram um assassinato de reputação com Maria Madalena. O Evangelho não diz que ela era prostituta. O Evangelho não diz que ela é mulher adúltera. O Evangelho não diz que ela é um monte de personagens que as pessoas juntaram e compuseram para fazer isto, que virou inclusive peça de filme, de ficção, de literatura. Maria Madalena ficou sendo a responsável por alguma coisa abjeta, e isto não é confirmado pela Escritura. A Bíblia não diz isso. Ela não diz que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia poderia dizer? Poderia, porque a Bíblia diz que Raabe era prostituta, mas a Bíblia não diz que Maria Madalena era prostituta. Então, preciso que você preste atenção para aquilo que eu vou dizer. Cuidado com aquilo que os homens repetem, que as pessoas começam a repetir e que constrói às vezes uma espécie de difamação, de liga de destruição de reputação, porque imagina, aqui eu imagino, quero que você pense nisso, imagina, no dia do juízo, aqueles que proferiram essas palavras, e até o sacerdote que escreveu essa palavra, estão diante do Senhor para prestar contas desta difamação, destas palavras levianas sobre Maria Madalena. Porque se ela viu o Senhor Jesus ressurreto, e ela crê em Jesus como seu Salvador e Senhor e Mestre, ela vai estar lá no dia do juízo, não vai? E no dia do juízo ela vai se levantar e ele vai dizer: agora repete o que você andou falando a meu respeito. Diga agora diante do Senhor. Então é importante que a gente entenda isso, porque, irmãos e irmãs, a nossa boca deve ser tocada pelo Espírito Santo, e a nossa palavra deve ser confirmada pela Bíblia. A gente não pode sair repetindo aquilo que a rede social diz, aquilo que a literatura fala, aquilo que uma ou outra pessoa começa a repetir, só porque a gente acha que isso faz sentido. Maria Madalena não era prostituta, mas ela foi libertada de 7 demônios. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, isto a Bíblia diz, que o Senhor a libertou do poder das trevas, do poder do maligno, que ela estava
aqui eu vou ao texto que você vai ler junto comigo, porque a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Não sei onde o puseram. Ela está triste. Ela foi lá com seus olhos. Ela vem agradecer ao Senhor porque o Senhor a libertou dos demônios. E ela passou a segui-lo. Ela é uma pessoa que foi libertada do poder das trevas. E ela agora tem Jesus como seu Senhor. E ela acompanha Jesus junto com outras mulheres. O texto bíblico diz isso, que junto com os apóstolos e os discípulos, mulheres o seguiam. Menciona-se aqui o texto, o nome de cada uma delas: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Susana. A Bíblia fala o nome dessas pessoas. E diz que elas seguiam o Senhor e serviam com os seus bens, e serviam com o seu trabalho, e faziam aquilo que era necessário para que o ministério de Jesus acontecesse. E ela está ali no seu serviço. Ela traz os seus olhos ungidos, e ela diz: onde está o meu Senhor? O que eu vou fazer agora com isso que eu tenho aqui nas mãos, com os olhos? Como é que eu vou cuidar dele? Onde ele está? Não sei onde está o meu Senhor. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Agora eu quero que o texto diz, mas ela não o reconheceu. Isso se repete nas aparições de Jesus depois da ressurreição. Os discípulos na caminhada de Emaús também não o reconheceram. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Rabi em hebraico, Rabone em aramaico. E ela reconheceu então, preste atenção, ela reconheceu a voz do Senhor. Ela não o reconheceu na sua fisionomia, mas quando ele falou Maria, ela reconheceu o seu mestre e disse: Rabone. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, meus irmãos, e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O texto bíblico tem muitos detalhes. Eu não vou falar de todos os detalhes aqui, mas eu preciso dizer para você que a mensagem da ressurreição é a mensagem central do Evangelho. É a mensagem central que você precisa proclamar ainda hoje. A gente vê às vezes as pessoas falando de várias coisas, e alguns falam de como a sua igreja é bonita, como ela é organizada, como ela tem pastores que pregam bem, e como as músicas são bonitas, né? E como a gente tem músicos disso, daquilo, mas essa não é a mensagem central da igreja. Porque existem muitos oradores no mundo, existem muitos escritores, existem muitos palestrantes, também existem muitos músicos nesse mundo, existem muitas organizações neste mundo, mas a mensagem central da igreja, a mensagem central do Evangelho é esta que nós proclamamos neste domingo. Por isso a gente parou até a leitura de Hebreus para falar aqui do Evangelho, para que você entenda que esta é a única mensagem que o Evangelho traz e que precisa ser anunciada antes de todas as outras: que o Senhor Jesus foi morto pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou, e Ele voltará para reunir a sua igreja. Ele venceu a morte. Nenhuma outra figura
na história da humanidade, nenhuma outra literatura diz isto, que alguém venceu a morte e deu ressurreição a outras pessoas. Mas a mensagem de Cristo é essa. Quando ele se encontra com Marta e Maria no caminho para o túmulo de Lázaro, Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele pergunta: crês nisto? A irmã de Lázaro diz: sim, Senhor, eu creio. E esta é a mensagem central da igreja, porque nós temos uma mensagem para desafiar a morte, para desafiar o pecado, para desafiar as trevas, para desafiar o mundo e dizer o seguinte: não tememos a morte. Por isso, os discípulos que vieram antes de nós não tinham medo da morte. O apóstolo Paulo escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se quiserem me matar, eu não tenho medo. Os apóstolos, os discípulos e a igreja ao longo do tempo entenderam que o medo da morte não fazia sentido, porque o Senhor ressuscitou. E quem foi a primeira pessoa que disse: o Senhor ressuscitou e eu vi? Foi Maria Madalena, que viu a ressurreição. Aquele que a libertou dos demônios também a libertou da morte, para dizer o seguinte: Maria, você não precisa ter medo de mais nada, nem das trevas, nem dos espíritos malignos, nem da morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Essa mensagem foi pregada por Jesus, e depois ela foi vivida por aqueles que o encontraram. Oscar Cullmann diz que se há uma evidência de que a ressurreição existe, é o fato de que a igreja não desapareceu depois da morte do seu mestre. Várias organizações neste mundo desaparecem depois que o líder morre. Várias ideias vão para a gaveta e para algum museu, mas o Evangelho não. Por quê? Porque o Senhor vive e Ele vai buscar a sua igreja. Ele foi buscar o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E aqui eu quero que você depois vá no mapa. O caminho de Damasco está indo para o norte, o caminho de Gaza, onde está Filipe, está indo para o sul, e o Senhor se faz presente, e o Espírito Santo dá a mesma mensagem aos seus discípulos. O Senhor vive, Ele reina, Ele governa, Ele venceu a morte, Ele voltará, e você não tem que ter medo das trevas, nem tem que ter medo dos homens, nem tem que ter medo da morte, e não tem que ter medo de mais coisa nenhuma, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso Salvador, e Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e Ele diz que aquilo que Ele recebeu, nós também receberemos. Os discípulos, ao longo da história, não vão ter mais medo de que alguém lhes tire a vida, porque eles creem na ressurreição. Aliás, é a última expressão do credo dos apóstolos. Nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Acho que vale a pena até a gente repetir: cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. E por que cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Porque Maria Madalena anunciou aos discípulos que Jesus está vivo. E quando ela pregou isto, os discípulos imediatamente se colocaram de joelhos, não é isso? E eles começaram a dar glória a Deus, aleluia. Cumpriu-se a profecia. Você sabe que não. Pedro correu até o túmulo para checar se elas estavam falando a verdade. E ele não entendeu nada, porque viu ali o sudário dobrado. Eu preciso dizer isso, preciso, porque o Evangelho diz. Você tem visto às vezes algumas representações que mostram aquele pano que cobriu Jesus, estendido, às vezes até jogado no chão. O Evangelho não diz que ele fez isso não. Ele se levantou da morte, ele dobrou, deixou arrumadinha a cama, eu aprendo aí, irmãos, né? E levantou e foi anunciar a ressurreição. Eu sei que é difícil, né? A gente levanta e deixa tudo lá, largado, não, mas ele dobrou.
Sabe o que significa isso? Significa que ele está no comando, que ele sabe o que está fazendo e que no meio daquela realidade de trevas, ainda dentro do túmulo, ele se levantou, dobrou ali os lençóis de linho e depois saiu para anunciar a palavra. Ele aparece a Maria Madalena e ele está vestido com outra roupa. Ela até achou que ele era um jardineiro, que ele era outra pessoa. Ele aparece andando aos discípulos no caminho de Emaús, ele está vestido com outra roupa. Ele se transfigura, ele aparece no meio dos discípulos. Eles estão reunidos no cenáculo, em portas fechadas, e o Senhor aparece aos discípulos. Por que ele aparece aos discípulos e aparece aos caminhantes de Emaús? Porque eles ouviram a mensagem de Maria Madalena e não creram. Eles duvidaram. Eles zombaram. De novo eu volto para o livro de obra. É mais um atestado de veracidade do Evangelho. Porque se a história fosse contada do ponto de vista dos homens, talvez um romancista, um escritor, escolheria José de Arimateia ou Nicodemos, uma autoridade para dizer: o Senhor ressuscitou e eu vi. Mas a Bíblia não é uma história romanceada. Ela não escolheu uma figura de autoridade para falar da ressurreição. Escolheu uma mulher, Maria Madalena. Escolheu depois pescadores da Galileia, homens a quem os outros ouviam e diziam assim: não sei se dá para dar crédito. E o fato disto ser desafiador, ainda hoje para nós, precisa nos estimular. Você vai anunciar a ressurreição e todo mundo vai crer? Não. Maria Madalena falou para os discípulos que andaram com Jesus, que ouviram a mensagem, e eles duvidaram. Então, meu irmão e minha irmã, quando você estiver anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição, vai ter gente que vai dizer assim: ah, essa é uma história que é uma lenda dos cristãos. Ah, isso aí eu não acredito não. Essa história de ressurreição, Jesus é um cara legal, eu gosto do que ele prega, a filosofia dele é interessante, mas ressurreição dos mortos, já é demais para mim. Não se incomode com isso. O Senhor que ressuscitou é que também convence e dobra as consciências dos homens. Paulo não acreditou na ressurreição. Pedro não acreditou na ressurreição. João não acreditou na ressurreição. Mateus não acreditou na ressurreição. Marcos não acreditou na ressurreição. Lucas escreveu algo que ele não viu. E essas pessoas que nós lemos estão contando a história que Maria Madalena pregou. O seu papel, o meu papel, o nosso papel é fazer o que o Senhor diz. O Senhor diz: ide e anuncia aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Contem para eles que o Senhor está vivo, que ele venceu a morte. Não se preocupe, não se incomode. Eles vão duvidar, eles vão rir de você. Mas você sabe que o Senhor vive. E sabe que ele vive e reina. Eu vou terminar, eu comecei citando tanta gente, mas eu vou terminar citando um cristão, Dostoiévski, que diz o seguinte: ainda que os homens me digam que Cristo não é verdadeiro, eu ficaria com Cristo 1000 vezes a ficar com os homens. Porque o testemunho de Dostoiévski sobre a humanidade, sobre o caráter da humanidade, é que se tem alguma coisa que é falha, que é mentirosa, que é duvidosa, que é muito inconstante, não é o Cristo, é a humanidade, são os homens. Então, entre acreditar nos homens e acreditar no Cristo, Dostoiévski diz: eu prefiro ficar com Cristo, porque os homens eu já conheço bem. Eu queria convidar você para que escute a mensagem de Maria Madalena. O Senhor ressuscitou. Dobre-se diante do Senhor como os discípulos e saiba que Ele se faz presente na nossa vida de várias formas, de várias maneiras. E não se incomode
incomode se as pessoas não creem. Anuncie, pregue, fale aquilo que você viu, aquilo que você vive, aquilo que você sente. Porque ela chegou dizendo para aqueles homens: eu vi o Senhor. E ela os desafiou com a sua fé. E isto é o propósito de Deus para cada homem e para cada mulher, para que você entenda que a sua experiência com Deus é que te dá autoridade para desafiar toda a força dos homens e das trevas e da história e anunciar quem é o Senhor Jesus. Eu vou convidar você para estar em oração e nós, breve, vamos cumprir a vontade do Senhor. Vamos nos colocar diante da mesa do Senhor. Porque o Senhor Jesus, antes de ser traído e antes de ir para a cruz, tomou o pão e o partiu como nós o fazemos, e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo partido em favor de vós. Ele tomou a matzah, o pão que parece um creme cracker, né? Um biscoito, e o quebrou e deu aos seus discípulos. Nós utilizamos o nosso pão de cada dia e não há nenhum problema nisso. Tem gente que acha que tem que ser um pão igualzinho da época de Jesus. Esquece isso, até porque o trigo que a gente usa não é mais o trigo da época de Jesus. Então, guarde no coração o símbolo, porque o Senhor diz: este é meu corpo, partido por vós. Semelhante modo, ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E o sangue do Senhor Jesus que foi derramado é o sangue do Cordeiro da Páscoa. Jesus está fazendo isso dentro da Páscoa de Israel. E você sabe que quando o anjo da morte passou pelas casas onde estava o sangue do Cordeiro, a morte não entrou nesta casa. É isso que o Senhor está dizendo. O Cordeiro do Egito, do Êxodo, livrava do anjo da morte. O Cordeiro de Deus não somente nos livra do anjo da morte, mas nos livra da própria morte. E o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e sobre esta palavra nós vivemos a cada dia. Examine-se, diz o texto, examine-se cada um, e coma do pão e beba do cálice, e ao nos examinarmos, que se cumpra em nós aquela palavra do Eugênio Peterson, que nós possamos morrer no nosso eu e abrirmos os nossos olhos ressuscitados com Cristo. Quando fechamos os olhos e nos examinamos, nós experimentamos a realidade de dizer para o Senhor que o nosso eu, o nosso ego, o nosso pecado, a nossa iniquidade precisa morrer na cruz, precisa morrer no Calvário, e o sangue de Jesus nos limpa e nos lava de todo o pecado. Nós vamos deixar você diante de Deus nesse momento. Eu não vou orar por você, porque eu não sou o seu sumo sacerdote. O seu sumo sacerdote é Cristo, que intercede por você, pelo seu pecado, pela sua salvação. Ele ressuscitou e Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida, vida eterna, libertação e a proclamação de que, assim como Ele vive, nós também vivemos. Examine-se diante de Deus. Deixe o Espírito Santo conduzir sua oração. Clame ao Senhor que o seu eu seja crucificado, morto no Calvário, e que um novo eu, um novo ser, uma nova criatura seja ressuscitado em Cristo Jesus. Vamos orar?
verdadeiramente fomos ressuscitados e transformados pela obra, pela pessoa e pelo sangue de Jesus. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E agora, Pai, nós te pedimos, glorifica o teu Filho em nossas vidas. Faz com que o sangue de Jesus, a palavra de Jesus e o poder do teu Filho, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, seja verdade aqui, neste lugar, e em todo momento em que nós nos reunimos para relembrar o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Que cada vez que nos reunimos na ceia, nós consigamos olhar para dentro de nós e percebermos aquilo que precisa morrer para que venha ressuscitar um novo ser, uma nova criatura, de acordo com aquela imagem que é a imagem de teu Filho, porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa salvação, e não temos outro Redentor, outra salvação, a não ser Ele mesmo. Que assim se cumpra em nossas vidas, e que nós entremos em novidade de vida, a cada instante, a cada momento, pela obra, pelo poder e pelo sangue de Jesus, até aquele dia, Senhor, em que seremos reunidos todos numa nova humanidade, em novos céus, em nova terra, na nova criação que o teu Filho está fazendo e da qual nós fazemos parte. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém. Quero convidar você para que esteja agora diante da mesa do Senhor. Se você vai participar, fique de pé, nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você pode apanhar os dois elementos da ceia. Nós lembramos que a ceia bíblica, ela não é de um elemento só da ceia, não. A ceia da Bíblia, ela é dos dois elementos. O Senhor Jesus tomou o pão, tomou o cálice. Você vai tomar o pão e o cálice e voltar ao seu lugar e aguardar até que todos nós tenhamos sido servidos. E depois, na unidade do corpo de Cristo, nós vamos partilhar a alegria do Senhor em nosso coração. Enquanto nós vamos pegar os elementos da ceia, nós vamos cantar o texto de Isaías 53. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida,
Consulto se todos foram servidos, se todos têm pão e cálice, se ficou faltando alguém, porque nós estamos agora na unidade do corpo de Cristo, no vínculo do Espírito que nos traz a paz, porque nós não somos mais aquilo que éramos e ainda seremos muito mais daquilo que Deus preparou para nós. Estamos a caminho do nosso alvo,
que é Cristo. Paulo diz: não digo que seja perfeito, porque sabemos que não somos, mas uma coisa sabemos, que nós prosseguimos para o alvo, até que sejamos como Cristo Jesus. Tomai e comei, disse o Senhor. Tomai. Dizem os evangelhos que o Senhor disse aos seus discípulos: eu vos asseguro que não mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Haverá novo céu e nova terra, e seremos novas criaturas. E quem diz isto é aquele que profetizou sua morte e a sua ressurreição. Aqui eu esqueci de dizer a mensagem, mas eu vou dizer para você algo que nós lemos no texto de Gênesis, nos comentários de Maimônides e na contagem do tempo de Israel. Não sei se você já prestou atenção, mas o livro de Gênesis começa dizendo que houve tarde e manhã no primeiro dia. Primeiro vem as trevas, depois a luz. Primeiro veio a morte, depois a ressurreição. Assim, a contagem do tempo é diferente. E o Senhor profetizou que ressuscitaria na terceira manhã. O terceiro dia é a terceira manhã. Na sexta-feira, o primeiro dia, a primeira manhã, veio a segunda manhã, no sábado, e veio a terceira manhã, no sábado. E ele ressuscitou. A nossa noite e a trajetória da nossa vida pode ser longa, mas a luz virá pela manhã e virá também a aurora do Senhor Jesus, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até estarmos na eternidade. Vamos dar as mãos, nós vamos encerrar com uma oração final, com a bênção, e você vai ter uma palavra de bênção para quem está ao seu lado, porque o Senhor ressuscitou, a sua esperança ressuscitou, a sua alegria ressuscitou, a certeza de que nós teremos uma nova vida ressuscitou, e se alguma coisa em nós precisa ressuscitar, o Senhor ressuscitará, porque esta é a promessa que Ele fez para nós. Vamos agradecer a ressurreição juntos. Pai bendito, Deus eterno Criador, que vieste através de Teu Filho nos anunciar a restauração da criação, que cada parte de nossa vida seja restaurada por Ti, que o Senhor nos dê a vitória que a ressurreição anuncia, que o Senhor nos dê a esperança que a ressurreição anuncia no meio das trevas, que o Senhor nos dê a Tua palavra depois de um tempo de silêncio, e que nós saibamos proclamar para este mundo que precisa tanto de palavras de vida e de ressurreição, as belas palavras de vida do Senhor. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça maravilhosa do Cristo ressurreto, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.